caule e condução de seiva elaborada. A seiva elaborada é uma solução de açúcares e outras matérias orgânicas e é conduzida através do líber ou floema. O líber é responsável pela condução da seiva elaborada pelo anel de Malpighi, cintamento. O anel de Malpighi consiste em retirar um anel completo da casca em torno do tronco da árvore. A retirada da casca provoca a destruição do floema e impede a passagem da seiva elaborada. O mecanismo de circulação da seiva elaborada deve ser muito mais complicado que o da seiva bruta. Enquanto a seiva bruta se desloca num vaso morto, podendo-se aplicar o seu deslocamento aos princípios de fluidodinâmica, a seiva elaborada circula por células vivas e certamente na condução intervêm fatores de permeabilidade que ainda não são conhecidos completamente. O principal fator determinante da circulação da seiva elaborada é a gravidade, já que essa seiva é descendente, embora não possa negar a influência da gravidade, ela não é o único fator, o que podemos compreender pelos seguintes motivos. Existem árvores que é no caso do chorão, cujos ramos têm a ponta mais baixa do que a base, e neles a seiva elaborada é ascendente. De todas as teorias inventadas para explicar a circulação da seiva elaborada, ainda é muito citada a dos açúcares de Mush. Ele construiu o seguinte dispositivo: dois osmômetros iguais, A e B, ligados por um capilar e mergulhados em recipientes contendo água. Em A foi colocada uma solução de glicose de concentração maior que em B. Por osmose, entra água tanto em A quanto B, mas em A entra mais água, porque a concentração é maior. Então, o excesso de água em A arrasta moléculas de glicose para B através de C. A pressão hidrostática, em razão do acréscimo de água em que chega a B, supera a pressão osmótica nesse osmômetro. Então, passa a água de B para A através de D. Portanto, se cria uma corrente circular no aparelho. A velocidade do processo é grande, mas vai diminuindo à medida em que as concentrações em A e B vão se igualando. Mush comparou o seu dispositivo ao que ocorre no vegetal do seguinte modo: A pode ser comparada ao parênquima clori- clorofiliano, em que a pressão osmótica é alta por força da fotossíntese. B foi comparado aos parênquimas de reserva e tecidos que trabalham nos quais a pressão osmótica é baixa. C foi comparado ao líber e D ao lenho. Então a água chega pelo lenho aos parênquimas clorofiliados. Aí ela arrasta os produtos da fotossíntese para o líber, e através dele os parênquimas de reserva e os tecidos trabalham. A folha realiza a fotossíntese produzindo grande quantidade de açúcar. Passa a comportar-se como osmômetro A. A seiva elaborada é descendente, circulando das folhas, pressão osmótica alta, para a raiz osmótica baixa, por meio das colunas de floema. A raiz consome o açúcar no processo de respiração de suas células e transforma os açúcares solúveis em amidos de reservas insolúveis. A flor é um órgão consumidor de açúcar. Pelo fato de respirar intensamente, ela gasta açúcares. Isso diminui a concentração nas células. A flor passa a ter o comportamento de osmômetro B. A seiva elaborada é ascendente, circulando da raiz, pressão osmótica alta, para a flor, pressão osmótica baixa. A seiva elaborada é bidirecional. Provas do transporte pelo floema da seiva elaborada. Anfídeos ou pulgões são insetos que parasitam folhas, plantas, introduzem os comprimidos estiletos que formam seu aparelho bucal nas partes tenas do vegetal, atingindo o floema no qual atingem a seiva elaborada. Anel de Malpighi ou cintamento. Um experimento no qual se retira um anel da casca de uma árvore. A casca retirada contém os tecidos periféricos de uma planta e o floema. A parte central do caule é formada pelo xilema. A seiva bruta continua subindo e por ele chegando às folhas. Realizam fotossíntese produzindo a seiva elaborada,
que se desloca para o baixo através do flema.